Oi, boa tarde a todos, né? Eu sou o Leandro Fagundes, né, da Rural do Rio de Janeiro. O trabalho que eu vou apresentar foi feito aqui com o Fábio Freitas, professor da UFRJ. Ele é baseado parcialmente num capítulo da tese de doutorado que foi defendida em fevereiro desse ano. E, assim, de antemão, né, já peço desculpas, que eu tenho alguns alunos de graduação, né, eu segui a lei do menor esforço, que já havia uma apresentação preparada, que é essa aqui, que foi feita para Berlim e para Nova York, que foi feita em inglês, e eu não pensei que teria tanto aluno de graduação, então não preparei uma versão em português, né? Então, mas eu acho que para quem não acompanhou o inglês, eu peço desculpa, ok? Então, bem, o título do trabalho, né, é a respeito do papel dos gastos autônomos não geradores de capacidade em alguns modelos recentes kalekianos, de um ponto de vista do supermultiplicador israfiano. O trabalho, né, ele vai analisar alguns esforços recentes, principalmente desses três autores que estão aqui indicados, né, que é o Alain, o Lavoie e o Dutti, que apresentaram ao longo de 2015, 2016, alguns modelos kalekianos que se diferenciam dos modelos kalekianos tradicionais por tentar incorporar gastos autônomos que não geram capacidade. Nos modelos kalekianos tradicionais, né, os únicos gastos autônomos que existem são parte do investimento, né, ou seja, são gastos autônomos que geram capacidade. Aí esses três autores kalekianos, então, propuseram, né, alguns modelos distintos dos kalekianos tradicionais. De fato, esses três autores, eles propõem dois modelos kalekianos novos, né? Um que eles chamam de modelo kalekiano de médio prazo, no qual eles incorporam ao modelo kalekiano tradicional gastos autônomos que não geram capacidade, né? Fazem apenas essa adição, mantendo outras hipóteses do modelo kalekiano, né? Principalmente em relação à função investimento. Enquanto além do modelo de médio prazo, eles também propõem um chamado modelo de longo prazo, no qual, além de incorporar gastos autônomos não geradores de capacidade, eles também alteram a função investimento em relação à função investimento tradicional kalekiana. Que eles inserem nesse modelo de longo prazo uma função investimento que se baseia no princípio do ajustamento do estoque do capital. Mas, até antes de seguir, só para poder, às vezes, deixar claro para alguns alunos de graduação que podem não saber do que se trata, né? Assim, gastos autônomos são todos os gastos que não são induzidos pela renda, né, aqui no caso. Então, por exemplo, gastos de consumo dos trabalhadores que são financiados, né, induzidos pela folha salarial, seriam gastos induzidos. Enquanto gastos capitalistas, de consumo capitalista, por exemplo, baseados em hábitos de consumo, que não flutuam junto com a flutuação do lucro ao longo do ciclo, seria um exemplo de gasto autônomo, né? Em outro lado, o princípio do ajustamento do estoque de capital é um princípio que está por trás, por exemplo, da função investimento tipo acelerador, né? A que diz que quando a capacidade ociosa é muito baixa, né, as firmas elas tendem a tentar acelerar a acumulação de capital. E quando a capacidade ociosa está muito elevada, então elas tendem a frear a acumulação de capital. E nos modelos kalekianos tradicionais, né, a função investimento ela não se comporta dessa forma. Então, no trabalho, a estrutura do trabalho são em três partes, né? Primeiramente, a gente discute rapidamente os modelos kalekianos tradicionais, apontando algumas limitações do ponto de vista do supermultiplicador israfiano, que é um modelo. Isso aqui tem a luzinha, não? Tem. Que é um modelo que surgiu, né, ao longo da década de 80 e 90, de forma independente em três locais, né? Lá na Suíça, esse economista, Heinrich Bortis, ele fez uma tese de doutorado no final da década de 70, em que ele propôs um modelo de forma assim, meio en passant na tese dele, que acabou se tornando um modelo muito parecido com o desse espanhol, de Rouen, que também
propôs esse modelo de supermultiplicadores raffiano na tese de doutorado dele de 88, 87, que ele fez na New School, e também de forma independente, sem os três nunca terem lido um ao outro quando fizeram essas teses, o professor Serrano, que é professor aqui da FRJ, né, acabou desenvolvendo esse modelo, cada um ao seu jeito, né, com suas especificidades, na tese de doutorado que ele fez em Cambridge, em meados da década de 90. E, de certa forma, eu e o Fábio, nós seguimos esse modelo, que terá algumas conclusões e se comporta de uma forma um tanto quanto semelhante ao modelo caliquiano de longo prazo que foi proposto agora nos últimos 2 anos, e nós analisamos então essas contribuições recentes caliquianas desse ponto de vista desse modelo do supermultiplicador de raffiano. Então, a estrutura do artigo, né? Então, inicialmente nós apresentamos um modelo caliquiano tradicional e discutimos algumas limitações dele. Depois apresentamos um modelo caliquiano de médio prazo, né? E o analisamos criticamente, e por fim analisamos um modelo de longo prazo caliquiano e o analisamos criticamente. Então, começando aqui com o modelo caliquiano tradicional. Isso aqui é uma versão, né? Existem várias versões do modelo caliquiano tradicional. Essa aqui é uma versão específica. Aqui nós temos a função consumo, né? Que nada mais é do que supor tanto o consumo capitalista mais o consumo dos trabalhadores se torna uma propensão marginal a consumir constante da renda agregada, só isso é uma proporção da renda, ou seja, todo o consumo é induzido. E aqui a taxa, a função poupança, né, que mostra aqui, ó, que os trabalhadores não poupam, então a poupança da economia depende da propensão a poupar dos capitalistas da distribuição de renda, que é a participação dos lucros na renda e da renda agregada, né? E aqui a função investimento, que aqui é uma função investimento típica caliquiana, em que existe aqui uma taxa de acumulação autônoma das firmas, mais uma parcela de investimento induzido ou de acumulação induzida que depende do diferencial entre a utilização de capacidade e a utilização normal. A utilização de capacidade nada mais é do que o quanto de estoque de capital está sendo utilizado atualmente na produção, né? O percentual do estoque de capital que está sendo utilizado na produção. E quanto à utilização normal, é como se fosse um grau planejado de utilização da capacidade produtiva, né? Existe a hipótese de que, usualmente, essa utilização normal, ou o grau planejado por parte das firmas, ele é inferior a 100%, ou seja, as firmas elas desejam ter certa capacidade ociosa, pelo simples motivo, por exemplo, de que a demanda ela tende a oscilar ao longo do tempo. Então, não dá para as firmas planejarem, né, uma capacidade ociosa zero, né, nula. Elas têm que ter algum grau de liberdade para conseguir atender mudanças repentinas na demanda. E aqui, então, a gente percebe que o investimento no modelo caliquiano tradicional tem uma parte que é autônoma em relação à renda, né? Não é autônoma no sentido que é uma variável completamente exógena, não. Ela depende do estoque de capital, né? A gente tem uma acumulação autônoma, logo o investimento autônomo é uma parcela do estoque de capital, e aqui uma parcela induzida do investimento. E aqui nós temos, então, o equilíbrio do modelo caliquiano tradicional. Aqui, aqui o nível de renda ou de produto de equilíbrio. Aqui, no caso, o equilíbrio vai ser sempre produto e renda, porque está supondo aqui o equilíbrio keynesiano, né? Que vocês, os alunos de graduação aqui, eles aprenderam já lá na macro 1, macro 2, alguma coisa assim, né? Que a renda é igual ao produto, é igual aos gastos autônomos vezes multiplicador, né? Os gastos autônomos aqui, no caso, seriam esse θ aqui, K, que é o investimento autônomo. Isso aqui, ó, 1 sobre propensão marginal a poupar menos uma propensão marginal a investir, digamos assim. Isso aqui seria o supermultiplicador, digamos assim, né? Que é o multiplicador se não houvesse um investimento aqui induzido, uma propensão marginal a investir, né? Seria só 1 sobre a propensão marginal a poupar, seria o multiplicador. Como tem aqui propensão marginal a investir, então isso aqui se torna um supermultiplicador. A taxa de utilização da capacidade do modelo caliquiano tradicional, a gente percebe que essa variável aqui, esse valor aqui, né? E a taxa de crescimento de equilíbrio do modelo caliquiano tradicional. E
a taxa de investimento. A taxa de investimento nada mais é do que a participação do investimento no produto, ou a participação do investimento na renda agregada, que no modelo Calecano tradicional se torna simplesmente a propensão marginal a poupar da economia. A partir daqui, ó, a gente já percebe 3 limitações. Né? Primeira limitação desse modelo Calecano tradicional. Primeira, a utilização de capacidade, ela é uma variável, né, que no equilíbrio, no steady state, ela não tem ligação com a utilização normal, que é o planejado pelas firmas. As firmas planejam um certo grau de ociosidade na capacidade. Esse grau de ociosidade, em geral, ele não será alcançado no longo prazo, no equilíbrio. Então, esse é uma primeira limitação do modelo calecano tradicional. As firmas elas planejam um certo grau de capacidade ociosa e não conseguem alcançá-lo. A segunda limitação que a gente percebe aqui é uma existência, na verdade, uma inexistência entre uma relação positiva entre grau de crescimento e taxa de investimento, que é essa aqui embaixo. Que a taxa de investimento no modelo calecano tradicional, ela é paramétrica. Ela depende aqui da distribuição de renda, que no modelo calecano tradicional é um parâmetro, depende lá do grau de monopólio, né, lá dos calequianos, e depende da propensão marginal a poupar dos capitalistas. Só que uma evidência empírica muito forte, né, ela sugere que economias que crescem mais velozmente têm uma taxa de investimento maior. Né? Isso aí é uma evidência muito robusta na literatura empírica sobre crescimento econômico. E essa evidência ela não é refletida aqui no modelo caleckiano. E, por final, tem uma terceira limitação em que diz respeito à inexistência de qualquer tipo de relação, influência de gastos autônomos não geradores de capacidade sobre a trajetória de crescimento. Por exemplo, gastos do governo, exportações, consumo capitalista, né, esse tipo de variável, eles não têm papel aqui no crescimento de longo prazo desse modelo. A respeito da primeira limitação, que é a improbabilidade da utilização de equilíbrio ser igual à utilização normal ou desejada ou planejada pelas firmas, né? Cabe uma pergunta, e se a função investimento, ao invés de ser a função investimento caleckiana, fosse uma função investimento baseada no princípio do ajustamento do estoque de capital, ou seja, aquela função investimento em que as firmas elas aceleram a acumulação sempre que a utilização está muito alta, ou desaceleram a acumulação quando a utilização está muito baixa, em relação à utilização normal, ou seja, a utilização planejada. Se nós fizéssemos essa alteração, como por exemplo assim, supondo que a acumulação autônoma das firmas ela varia ao longo do tempo de acordo com esse diferencial entre a utilização efetiva e a utilização planejada pelas firmas, né? Nós teríamos aqui esse pequeno equação diferencial, e no equilíbrio basta então colocar a diferença de alfa, né, igual a zero, nós chegaríamos ao equilíbrio, que nada mais é do que o que o equilíbrio de Herold, né? Que a utilização seria a utilização normal, né? O crescimento seria aqui a taxa garantida, essa aqui é a taxa garantida de Herold, né? E a taxa de investimento da economia seria a propensão marginal a poupar. O único problema, como todo mundo sabe em relação ao equilíbrio heroldiano, é que ele é instável, né? Instável no sentido forte. A resposta das firmas em relação a desvios da ociosidade da capacidade, né, em relação à ociosidade planejada, faz com que o grau de utilização ele se distancie da utilização planejada pelas firmas. Eu não vou detalhar cada ponto que está escrito aqui, porque senão talvez não dê tempo, tá? Então, por que acontece isso lá no modelo, ou no equilíbrio heroldiano? Aqui, ó, no equilíbrio, no steady state, a gente tem que ter essa relação, necessariamente, entre taxa de crescimento, no equilíbrio, né? Utilização normal, aqui a razão capital-produto, e a taxa de investimento. Aí aqui a gente fez só um exemplinho. Assim, se a taxa de crescimento se eleva,
Caso a utilização tenha que permanecer normal, seria necessário o quê? Se a utilização continue anormal e a razão capital-produto seja constante, um parâmetro tecnológico, seria necessário que esse H, que é a taxa de investimento, se ampliasse. Só que lá no equilíbrio harvardiano, esse H, que é a taxa de investimento, é um parâmetro, né? É a propensão marginal poupar capitalista vezes a participação dos lucros na renda. Então não tem como a utilização continuar constante quando o crescimento se acelera. Ou seja, se o crescimento se acelerar, a utilização começa a se elevar, né? Que é aquela instabilidade fundamental do Harvard. Na literatura, né, existem duas soluções mais famosas, digamos assim, mais conhecidas em relação ao problema do Harvard, ou três, digamos assim, né? A primeira, que foi o Solow, por exemplo, ele endogeniza esse V, né? Quando aumenta o crescimento, esse V tende a cair. Vocês lembram lá do modelo do Solow, né? Se cresce o N, que é a taxa de crescimento lá da população, né? O estoque de capital per capita de steady state diminui, né? E com ele também diminui a razão capital-produto, que é esse V. Outra solução conhecida foi a Caldoriana, né? Que é endogenizar a distribuição de renda. Quando o crescimento se eleva, existe uma pressão inflacionária que diminui os salários reais, isso faz uma redistribuição de renda, né, a favor dos lucros, e logo a propensão marginal poupar da economia se eleva, e junto com ela a taxa de investimento aqui. E tem a solução kalekiana tradicional, que é simplesmente não utilizar, né, a função investimento baseada no princípio do ajustamento do estoque de capital. A gente vai ver à frente que o modelo do supermultiplicador e o modelo kalekiano de longo prazo, que foi proposto por esses três autores kalekianos mais recentemente, eles são uma outra solução, né, uma terceira solução a esse problema aqui. Como compatibilizar um aumento, digamos aqui, da aceleração, do crescimento da economia, caso isso aqui seja válido atualmente, essa igualdade, como compatibilizar isso com a manutenção da utilização normal. Então, assim, primeiro ponto, não é, aqui no modelo dessa instabilidade, ela não é resultado apenas da função investimento. Ela é resultado da combinação dessa função investimento baseada no ajustamento do estoque de capital, junto com o pressuposto de que a propensão, que a taxa de investimento é constante, e dependendo da propensão marginal a poupar da economia. No modelo de médio prazo, né, proposto por Dutti, Alain e Lavoie, esses três kalekianos, tem uma pequena alteração. O que eles fazem? Eles pegam o modelo kalekiano tradicional e inserem um gasto autônomo, que não gera capacidade. No caso aqui, né, nós supusemos que esse gasto autônomo é um consumo capitalista autônomo baseado em hábitos, por exemplo, que não é financiado pelo lucro, não é induzido pelo lucro dos capitalistas. Ao se fazer isso, né, para se encontrar o equilíbrio do modelo, nós teremos que fazer o quê? Temos que ver como a razão consumo capitalista autônomo sobre o estoque de capital, ela muda ao longo do tempo, e o equilíbrio será aquele ponto em que essa razão, consumo autônomo capitalista, em relação ao estoque de capital, para de se alterar. No curto prazo, a razão entre o consumo capitalista autônomo e estoque de capital é dada. E aqui as variáveis, né, produto e renda, utilização, taxa de acumulação e taxa de investimento, têm esses valores. No longo prazo, existem dois equilíbrios. No longo prazo é o quê? É pegar isso aqui, né, esse Z ponto igualar a zero. Existem dois equilíbrios. O primeiro equilíbrio é se esse Z aqui, esse Zzinho, no equilíbrio do modelo de médio prazo. No equilíbrio do modelo de médio prazo, nós temos aqui dois equilíbrios possíveis, né? Só pegar esse Z ponto, que é a variação dessa razão é igual a zero, um equilíbrio é com essa razão é igual a zero, o outro equilíbrio é com a igualdade dessas duas taxas, né? Que a acumulação de capital seja igual ao crescimento
taxa de crescimento do consumo autônomo capitalista, que é esse GZ. Nos dois equilíbrios, um deles é idêntico ao equilíbrio Calequiano tradicional, é esse aqui. Se o Zzinho for igual a zero, que é a razão entre o consumo autônomo capitalista e estoque de capital for igual a zero, as variáveis produto, taxa de utilização, taxa de crescimento e de acumulação e taxa de investimento vão ser iguais aos do modelo Calequiano tradicional. O modelo de médio prazo, a gente vai ficar só até o modelo de médio prazo, que o artigo é grande, não vai dar tempo de apresentar até o modelo de longo prazo. E o segundo equilíbrio, que é quando a taxa de acumulação é igual à taxa de crescimento dos gastos autônomos, nós teremos esses valores para as variáveis. Aqui a utilização, a taxa de crescimento, que vai ser igual à taxa de crescimento dos gastos autônomos ou consumo autônomo capitalista, e a taxa de investimento da economia. E aqui a gente tem a análise de estabilidade. Análise de estabilidade, para esse um modelo que é uma equação diferencial, é só a gente derivar essa equação diferencial em relação à variável de estado, e ver se ela vai ser negativa. Que aí, se ela for negativa, então o modelo é estável, o equilíbrio é estável. No caso, a gente vai perceber aqui que tem duas possibilidades. Ou, se a taxa de crescimento calequiana tradicional, do modelo calequiano tradicional, for maior que a taxa de crescimento do consumo autônomo capitalista, então o modelo tenderá ao equilíbrio calequiano tradicional. 2. Se a taxa de crescimento do consumo capitalista, consumo autônomo capitalista, for superior à taxa de crescimento de equilíbrio do modelo calequiano tradicional, então o crescimento tenderá à taxa de crescimento do consumo autônomo capitalista e as variáveis tenderão a esse equilíbrio aqui, que nós chamamos de equilíbrio híbrido. Foi só uma forma de dar um nome ao modelo. E aqui uma forma assim, algumas conclusões a respeito desse modelo de médio prazo deles, do Alain, do Lavoie e do Dutti. Primeiro, que esse modelo em si, se ele for utilizado para tentar compreender a realidade, ao nosso ver, ele não é um bom modelo, por alguns motivos. Por exemplo, no modelo calequiano tradicional, todas as limitações que a gente discutiu lá no começo da apresentação, que a utilização ela não tende a normal, que a taxa de investimento ela não é positivamente correlacionada com a taxa de crescimento, e que inexiste qualquer tipo de influência de gastos autônomos não geradores de capacidade em relação ao crescimento, essas limitações se mantêm. E, por outro lado, se um modelo híbrido, se o equilíbrio híbrido é o equilíbrio estável, então, de um lado, a gente tem que, em geral, continuará não havendo uma igualdade no equilíbrio entre utilização e utilização normal, continuará não havendo uma relação positiva entre crescimento e taxa de investimento. No caso aqui até piora a situação, porque a taxa de crescimento, a taxa de investimento e a taxa de crescimento tem uma relação negativa no equilíbrio híbrido, e só que nesse caso aqui, gastos autônomos não geradores de capacidade teriam uma influência sobre o crescimento, mas só nesse equilíbrio híbrido, não nos dois possíveis. Ou seja, o modelo ele pode parcialmente só conseguir superar uma das limitações, mas as outras duas limitações esse modelo não consegue superar. Aí, qual o problema do modelo? Assim, ao nosso ver, o problema do modelo é que ele gera, ele supõe duas origens, duas fontes distintas de demanda autônoma, uma que gera capacidade e uma que não gera capacidade. Isso torna... Tá tranquilo. Isso torna um modelo com esse comportamento um pouco estranho. Assim, por exemplo, se o equilíbrio tradicional for o equilíbrio que prevalece, a gente tem que o consumo capitalista, por exemplo, que existe, ele vai paulatinamente ao longo do tempo tendendo a zero em relação à renda. Assim, a razão entre o consumo capitalista autônomo e a renda
vai se tornando nula. Isso no modelo a gente supôs só que é o consumo capitalista autônomo, mas pode ser gasto do governo, pode ser exportação, pode ser gasto com pesquisa e desenvolvimento das firmas, né? E é estranho você supor a existência desses gastos e que no longo prazo eles são irrelevantes, né? E uma das conclusões do modelo é que se o equilíbrio tradicional prevalece, né, isso aconteceria, que não faz muito sentido. E, de outro lado, se prevalece o equilíbrio híbrido, o equilíbrio alternativo, distinto do equilíbrio kalekiano tradicional, né, nós temos todas aquelas limitações que nós percebemos, que é uma relação negativa entre taxa de investimento e taxa de crescimento, né, e ainda também a manutenção de provavelmente uma desigualdade entre utilização de capacidade e utilização normal. Né? O paper depois ele continua analisando um modelo de longo prazo, né, que, só para concluir rapidamente, que seria só um modelo, que além kalekiano, que além de incluir o consumo capitalista autônomo, ele também supõe que a função investimento das firmas ela segue o princípio do ajustamento do estoque de capital. E quando isso ocorre, né, aí nós mostramos que o modelo kalekiano de longo prazo ele terá dois equilíbrios, né, também dois equilíbrios, um equilíbrio idêntico ao equilíbrio de Harrod, né, de taxa garantida de Harrod, que será um equilíbrio instável, como normalmente os equilíbrios harrodianos são, e um segundo equilíbrio que será idêntico ao equilíbrio do supermultiplicador de Raffiano, que é aquele modelo que foi desenvolvido em 3 frentes diferentes lá na década de 80 e 90. Né? E aí nós, depois ao final do paper, nós mostramos as semelhanças, né, entre esse equilíbrio de longo prazo kalekiano com esse equilíbrio, com o equilíbrio do modelo de supermultiplicadores de Raffiano, da década de 80 e 90, que de certa forma os autores kalekianos, né, esses Lavoie, Alain e Dutti, eles refazem de certa forma, de outra maneira, né, com outra formalização, com algumas hipóteses um pouco diferentes, esse modelo já existente lá na década de 80 e década de 90. Né? Pode concluir. E aqui agora seria só a discussão do modelo de longo prazo, né? Mas como o modelo de longo prazo ele é idêntico, em certa medida, ao modelo de supermultiplicador de Raffiano, né? Então o paper em si não traz tanta contribuição nesse modelo em si. Né? Claro. Boa tarde. Meu nome é Kleber, eu sou doutorando da UERJ e eu vou apresentar o artigo Determinantes de Investimento no Brasil, uma avaliação a partir da teoria pós-keynesiana Demand Price, Flow Supply Price. Bom, primeiro eu vou abrir explicando um pouquinho da motivação e do objetivo desse trabalho. Naturalmente que a motivação ela passa pelo fato do investimento ser uma das variáveis macroeconômicas mais importantes que determinam fortemente o nosso ciclo econômico, o nosso tamanho do PIB, enfim, capacidade produtiva. Ele é uma variável que tem uma série de facetas e que por conta disso ela é extremamente importante ser estudada e para sustentar políticas econômicas, enfim, para estimular o investimento. Bom, primeiro, pelo fato de que o investimento, pela visão clássica, ele tem, naturalmente, o potencial de aumentar a capacidade produtiva. Tá? Já pela visão keynesiana, além dela admitir a capacidade produtiva, ela também
insere investimento como um componente de demanda agregada e que naturalmente vai ajudar a determinar a ciclicidade da economia, né? Como é que ela vai variar. Além disso, você tem outras abordagens acerca do investimento, como, por exemplo, a forte relação que os investimentos têm com o setor de bens de capital, que por sua vez eles têm um componente tecnológico muito importante. Então você é um setor que tem difusão tecnológica e é importante para a economia, muita inovação. Além disso, tem outras abordagens como o Richman, pelo fato do setor de bens de capital ter fortes encadeamentos para trás e para frente, o que obviamente gera externalidades positivas para a economia. E por fim, o caráter procíclico do investimento. Como eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, alguns dados, vocês vão notar que boa parte do ciclo do PIB, da economia, ele é determinado pelo investimento. Bom, o objetivo do artigo ele é determinar quais são as variáveis que influenciam a formação bruta de capital fixo no Brasil, tá? E tentar mostrar o quão importante cada uma dessas variáveis na determinação do investimento. Tá? A primeira pergunta, que é a escolha dessas variáveis que vão determinar o investimento, ela é dada a priori pelo arcabouço teórico que é utilizado aqui nesse artigo, que é um arcabouço pós-keynesiano. Eu vou apresentar um pouquinho mais à frente. E a segunda pergunta, que é a importância qual a importância de cada uma dessas variáveis, ela vai ser respondida pelo modelo econométrico que foi aplicado no artigo, que é um VAR. Bom, fazendo uma breve introdução aqui, atualmente o Brasil está num momento econômico complicado, uma recessão, enfim, pelo menos tecnicamente até ontem já supostamente superamos, mas na prática não é bem assim. A gente está num ciclo de desinvestimento muito forte, e por conta disso uma série de analistas econômicos e de acadêmicos vem tentando dar explicações para esse fato. Por que a gente está num ciclo de desinvestimento tão grande? As principais explicações que a gente encontra são basicamente a queda de confiança dos empresários, desestabilização institucional, ou seja, crise política, enfim, Lava Jato, etc. Cenário econômico internacional não tão favorável quanto alguns anos atrás. A queda da taxa de retorno sobre o capital investido, que, por sinal, hoje de manhã teve uma apresentação aqui, nesse auditório mesmo, que falava justamente sobre profit squeeze, ou seja, muito relacionado com isso aqui. Aumento da taxa de juros, diminuição na oferta de crédito, cenário político, enfim, diversas explicações possíveis. Bom, aqui nesse gráfico eu apresento uma evolução histórica da taxa de investimento no Brasil. Ela só vai até 2013 aí por questões metodológicas, como essas séries do IBGE, elas tiveram várias quebras metodológicas. Eu preferi não estender muito para não misturar muito esses dados e não perder um pouco de grau de confiabilidade na avaliação. Mas a ideia básica é só mostrar como é que o patamar de investimentos no Brasil ele se modificou muito ao longo do tempo. Então, se você pega ali entre a década de 60 e 70, durante o regime militar, ele tinha um patamar significativamente maior do que nos anos posteriores. E se a gente fizer também comparações internacionais, a gente vai ver que o Brasil também tem uma taxa de investimento relativamente baixa frente à média. Então, é uma variável que necessita sim ser estudada e focada pela política econômica. Bom, aqui é um outro gráfico que já não é mais a taxa de investimento, aqui é a taxa de crescimento da formação bruta de capital fixo e a taxa de crescimento do PIB. Esse gráfico é só para mostrar o que eu já tinha falado anteriormente, que é a ideia de como o investimento tem um caráter procíclico. Se vocês notarem que as tendências
dessas duas taxas de crescimento, elas são relativamente parecidas. Você tem alguns períodos em que esse caráter procíclico ele é mais ou menos intenso, mas no geral ele é procíclico. E um outro fator que chama a atenção também nesse gráfico é o fato da taxa de crescimento da formação bruta de capital fixo ela ser significativamente mais volátil do que a do PIB. Tá? A explicação para isso ela passa também pelo arcabouço teórico que a gente vai abordar. O fato dele ser volátil está diretamente relacionado com a decisão de investimento do empresário. É uma decisão crucial, é uma decisão difícil e geralmente num ambiente incerto. Ou seja, o empresário, para tomar a decisão de investimento, muitas vezes ele não tem um cálculo fidedigno que vai mostrar se aquilo vai ter retorno ou não. É quase como se fosse um jogo especulativo. Então, isso está muito baseado na expectativa que esse empresário tem do longo prazo e na confiança que ele tem acerca dessa expectativa. Tá? Então, essas variáveis são, de certa forma, muito importantes e elas vão determinar todo o desandar aqui desse artigo. É a hipótese principal, de que a confiança é fundamental para poder determinar o investimento. Então, por conta disso, eu trouxe aqui mais uma comparação da formação bruta de capital fixo, agora em índice, né, índice de volume, com relação ao índice de confiança empresarial, tá? Que é uma série construída pelo IBRE na FGV. Como a gente pode notar, só uma observação, ela começa em 2001 aqui essa comparação, porque o índice de confiança só passou a ser construído em 2001, ou seja, não dava para retroagir mais esse dado. Então, a gente pode notar aqui nesse gráfico um certo grau de ajustamento entre esses dois índices, tá? Desculpa, o laser tá aí? Obrigado. Basicamente, até 2008, a gente vê um crescimento da confiança empresarial e, junto com ele, o crescimento também do índice da formação bruta de capital fixo. Em 2009, com a crise, você tem um pico de queda aqui nos dois indicadores. Tá? Há aqui um período entre 2010 e 2013 em que elas não coincidem. Enquanto a confiança cai, o investimento continua crescendo. Tá? A explicação que eu dou para isso no artigo é o investimento público, nesse período, especialmente vias estatais. Tá? Então, o gasto público com investimento ele manteve a trajetória de expansão da formação bruta de capital fixo, mas a confiança empresarial àquela altura já não respondia. Tá? E a partir de 2014, as duas começam a cair progressivamente, tanto o investimento como a confiança. E aqui no final, bem no final mesmo, a gente vê uma inflexão das duas variáveis, que teria acontecido meados do ano passado. Tá? Bom, agora a gente parte para a revisão de literatura, que é o que dá o suporte para o artigo. Bom, existem aí dois autores